Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Suzana Leão, espírita progressista. Esse é o canal onde eu falo sobre o espiritismo num enfoque progressista. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema interessante, acho que vocês vão gostar, a respeito de umbral e colônias espirituais. Será que umbral, colônias espirituais, céu, inferno, será que isso existe? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho do Livro dos Espíritos a pergunta 1012, que é lá no finalzinho, tá? É a parte 4, capítulo 2, bem no finalzinho, ó, bem no finalzinho do Livro dos Espíritos, tá? Então, a pergunta 1002 pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Aí a resposta: já respondemos a essa pergunta. Se a gente volta nesse capítulo, tem várias menções que são praticamente a mesma pergunta. E aí ele diz, já respondemos essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, né, os espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Daí a resposta: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Depois continua. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência em materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Ok? Então, meus queridos, minhas queridas, é muito importante que a gente reafirme determinadas coisas. Céu, inferno, purgatório, nós espíritas inventamos esse termo umbral, né? Colônias espirituais, isso não existe, gente. Isso só existe na nossa cabeça. Isso só existe na cabeça de alguns espíritos até, né? Que repassaram, ou pode ser só uma coisa do médium, repassaram para os médiums que psicografaram aquelas experiências. Mas é uma experiência totalmente pessoal, uma experiência da sua mente, da sua cabeça, da sua vivência, né? Então, nada disso existe. Nós fomos e somos bombardeados com ensinamentos teológicos há séculos que nos impingem essa coisa de céu, de inferno, purgatório, limbo. Isso, e é muito difícil depois de séculos dessa doutrinação, a gente perceber que somos muito mais livres. Né? Os espíritos são livres. Depois que eles desencarnam, eles estão por toda parte, eles estão entre nós, eles podem ir para onde eles quiserem. E as percepções deles são pessoais. Alguns podem pensar que estão no inferno, porque a recompensa e a dor das suas atitudes estão nele próprio. É a sua mente atormentada que é o seu inferno. Ou
Um pode pensar que está no céu porque tudo ao seu lado é agradável, porque é a sua mente tranquila e serena que lhe passa essa sensação de felicidade e de céu. Como ele aprendeu a vida toda, durante muitas encarnações, a respeito de céu e inferno, ele acaba transmitindo isso. Quando a gente trabalha em sessões de desobsessão, a gente conversa com muitos espíritos que dizem: eu estou assim, eu estou assado. É a sua mente atormentada que lhe passa essa sensação. Então basta às vezes dizer: agora você está limpo. Pronto, aí ele já se vê limpo. Porque a gente ajuda com uma pulsão, né? Quase como não é uma manipulação, mas a gente dá um toque, a gente dá um comando para um espírito que está atormentado e automaticamente, não sei se isso chega a ser uma hipnose, eu acho que não é. É mesmo um comando mesmo, um comando de voz, um comando, e ele automaticamente já se vê limpo. Então, gente, essas coisas todas de céu, inferno, sofrimento eterno, purgatório, umbral, isso não existe. Isso foi uma criação, né? Uma criação de muitos espíritos que passam as suas experiências para nós. Então, como um espírito é um ser humano, sem o corpo, a gente não pode dizer que porque o espírito disse aquilo é a grande verdade. É a verdade dele, é a visão dele, é o céu ou o inferno ou colônia espiritual que ele imaginou. E assim, quantos livros espíritas a gente vê por aí? Eu não vou dizer que eu não li, gente, eu li todos eles, eu li Nosso Lar, eu li todos que vocês possam imaginar, porque eu li no meu início, mas eu me questionava, eu pensava, pera um pouco, que história é essa? Que é isso? E eu fui indo, fui cavocando, eu não fui me conformando com determinadas coisas, até que de repente ficou claro na minha cabeça, né? Quando eu leio de repente o Livro dos Espíritos, e eles dizem claramente, não existe nenhum lugar circunscrito, não existe colônia geograficamente organizada, não existe umbral, não existe purgatório, não existe céu, não existe inferno, isso está dentro de cada um de nós. Aí isso tudo fica muito mais claro. Não vamos ler mais romances psicografados? Não, a gente lê sim, eu tenho muitos aqui na minha prateleira, eu leio romance, já li muitos. E o que a gente faz? A gente usa o romance como entretenimento, né? É a experiência de um espírito que desencarnou. Foi a forma como ele viu a espiritualidade, é a forma como ele interpretou o seu desencarne. É ficção. Porque a história é dele, não é nossa. Porque se uma pessoa desencarna e vai pensar que vai encontrar uma colônia espiritual como a do André Luiz, ela vai cair do cavalo. Ela vai cair do cavalo. Vocês já pensaram que frustração? Coitados. Então, vamos amadurecer, né? Vamos entender que sim, os romances são legais pra gente poder ter um entretenimento mesmo, é um romance, é ficção. É como se vocês estivessem lendo qualquer outro romance, né? Que é uma história ficcional. Não, as coisas não são documentais, né? Então, dito isso, é claro então que a gente precisa ter muito nítido na nossa mente que existe a espiritualidade como um todo. E existe o mundo material. Não adianta a gente tentar transferir para a espiritualidade as coisas do mundo material, porque não é assim que funciona. As coisas que o André Luiz narrou naquele livro foram as experiências dele, as experiências pessoais dele, era o que ele tinha na sua mente, era o que ele sentia, era o que ele presenciou, ele vivenciou, né? É a mente dele, porque o nosso corpo mental, ele faz parte de toda a nossa constituição, né? Então, quando a gente desencarna, a gente deixa apenas o nosso corpo físico aqui, os outros corpos sutis todos a gente leva junto, tá? Então, dito isso, eu acho que fica mais tranquilo pra gente.
entender as coisas e melhor assimilar o estudo, melhor assimilar as verdades espirituais, né? Não entrando em fantasia, não entrando em misticismo, tirando fora todas essas questões, né? Céu, inferno, purgatório, agora para os espíritas umbral, colônias, deixa isso de lado, né? Deixa isso no campo da ficção, te atenta apenas ao fato de que o corpo físico morre, fica aqui, junto com a realidade material, e o espírito vai para a espiritualidade, que é uma realidade sem pontos geográficos, sem delimitação geográfica. Cada história fabulosa e mágica e coisa que acontece inventa algo diferente. É uma colônia lá, outra colônia acolá, uma colônia de não sei o que, outra colônia de não sei o que, né? Então, são coisas ficcionais. Deixem isso no campo da ficção, porque é muito mais tranquilo pra gente, é muito mais leve, muito mais sábio, muito mais sábio. Porque se uma pessoa desencarna e fica à busca dessas ficções todas, vai ser uma frustração sem tamanho, tá? Sem tamanho. Quantas vezes a gente já atendeu em trabalhos espirituais, espíritos chorando, ai meu Deus, o que é isso? Onde é que eu tô? Eu queria isso, eu queria aquilo, sabe? Fica aquele desespero até que a gente tem que dizer, pronto, o quarto tá limpinho, vai embora, sabe? E eles vão embora, eles vão, os espíritos do trabalho levam. Então, se a gente for imaginar, eles estão indo lá para uma casinha, vai tomar sopinha, vai ganhar bônus hora. Gente, isso é muita infantilidade, na verdade, né? Isso é muita infantilidade. Eles saem daquele estado mental onde ele estava e ele é levado para um outro momento. Se a gente conseguir fazer esse pensamento um pouco mais aberto, é mais fácil a gente entender. A gente pode estar onde a gente quiser. Se eu desencarnar e gostar de ficar em meio à natureza, eu posso ficar lá na natureza. Eu posso me transformar num espírito das matas, da natureza, né? Se eu quiser ficar num jardim, eu vou ficar num jardim. É isso, a gente tem que tentar entender as coisas um pouco menos, sabe? Um pouco mais abertas, sem tantas barreiras, sem tantas restrições materiais que dizem respeito ao mundo material. Essa questão geográfica toda diz respeito ao nosso mundo material. E nós não podemos querer transferir para o mundo espiritual isso, gente. Isso não dá certo. Isso gera frustração, gera, sabe, um sofrimento mesmo. É muito mais tranquilo a gente entender que nós mudamos de estado, né, do estado material para o estado espiritual, e estaremos em toda parte, onde quisermos. Claro, existem alguns limites do nosso estágio. Se nós somos muito atrasadinhos, se nós somos muito limitadinhos, a gente vai ficar mais ali, né, no espacinho mais curto, por aqui. Se a gente já está mais liberto, mais descondicionado, a gente pode alçar voos maiores. Agora, não fantasiem com colônias, com prédios, com isso, com aquilo. Não fantasiem, sabe? Não criem, não transfiram para espírito. Essa coisa de que o mundo material é só um reflexo das colônias. Gente, isso é infantil demais. Né? O mundo espiritual não tem absolutamente nada a ver com o mundo material, nada a ver, nada a ver. E o que a gente encontra, o que a gente vê na maioria das vezes nas casas espíritas, são espíritos desesperados, porque desencarnaram e não encontraram colônia, não encontraram ninguém, não encontraram casinha, não encontraram... e estão desesperados, entendem? Então a gente precisa entender que as nossas fantasias, os nossos pensamentos modelam todas essas coisas. Cada um acaba encontrando, quando desencarna, aquilo que quer encontrar.
aquilo que a sua mente tem condições de lhe propiciar, né? Porque a matéria no mundo espiritual, ela é outra, ela é moldável. Então a gente vai criando essas fantasias todas, né? Mas isso não existe como um fato real. Isso é a nossa mente que vai produzir, porque cada espírito vai ter uma percepção. Então, quando a gente trabalha com os espíritos, a gente percebe como cada um tem a sua própria percepção. Não adianta a gente dizer, ai, me conte como é. Cada um deles vai contar de um jeito absolutamente único. Então daí tu pensa, nossa, mas que coisa estranha. Não existe então uma coisa assim que seja de todos. Não, gente, não existe. Cada um de nós vai ter a sua própria experiência, tá? Então, é importante a gente ter essas informações para depois, quando a gente desencarnar, a gente não ficar lá no centro espírita choramingando, porque queria uma colônia espiritual e não encontrou. Porque elas não existem. Elas não existem. Os livros que a gente leu são experiências de uma pessoa, de um espírito, uma pessoa desencarnada, um espírito desencarnado, né? E eles foram inflados, né? Foram publicados, viraram coisa famosa, e aí todo mundo falando nisso, aí virou filme, vira isso, vira aquilo. Na verdade, é um grande mercado, né? Um grande mercado que cria frustrações depois nas pessoas, porque cria ilusões, cria falsas expectativas, né? Então, ponto. Deixem isso muito claro na cabeça de vocês. Isso não existe. O que existe é a percepção de cada espírito. Se um espírito descreveu lá que viu a tal colônia dourada, prateada, de arco-íris, disso, daquilo, é a percepção dele. Não se iludam, porque vocês não vão encontrar uma colônia assim. Não se iludam. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Eu espero ter contribuído para essa discussão. Essa discussão não se encerra aqui. Talvez a gente volte ainda a tocar nesses assuntos. Fiquem bem, curtam, comentem, me ajudem nesse canal. É um trabalho espiritual também que a gente está fazendo no coletivo. Um grande beijo. Até a próxima.